Alô, meus alunos, nono ano, Márcio Macedo com vocês de novo. Só que agora a gente vai falar sobre física. Minha turminha da 901, vamos lá junto. Vamos falar sobre conceitos básicos de física, em atenção especial à cinemática básica, um conceito muito importante que no primeiro ano do ensino médio será cobrado de vocês de forma um pouco mais assintosa. Mas vamos lá. Vamos relembrar o conceito de velocidade média. Velocidade média, como a gente já viu, e vamos relembrar, é o espaço dividido pelo tempo. Espaço representado por variação S, tempo representado por variação T e velocidade por V, índice M, tá? Então, velocidade, espaço sobre tempo. O tripé aqui que nós temos é só uma variação dessa mesma fórmula que a gente tem. Então, se eu quiser calcular tempo, basta tocar de posição velocidade e tempo. A velocidade vem multiplicando para o lado de cá, o tempo vem dividindo para o lado de cá, ficando então tempo igual espaço dividido pela velocidade. Então, basta dividir espaço por velocidade que eu tenho tempo. Se eu quiser agora calcular o espaço, que aqui está a minha variação S, basta multiplicar velocidade pelo tempo. A velocidade que aqui se encontra vai passar para o outro membro da igualdade, multiplicando, ficando velocidade pelo tempo. Bem fácil, essas duas de baixo é só uma variação. Não precisa ficar preocupado em decorar a fórmula. Vamos só entender essa primeira aqui, que velocidade é espaço sobre tempo, tá? Vamos a um exercício para poder fechar isso na cabeça da gente aqui. Vamos junto comigo aí. Para exemplificar uma aplicação do conceito de velocidade média, um professor de ciências explica a seus alunos como é medida a velocidade de um veículo quando passa por um radar. Os radares usam tecnologia de sensores magnéticos. Geralmente são 3 sensores instalados no asfalto, alguns metros antes do radar. Esse equipamento mede quanto tempo, olha só, em quanto tempo o veículo demora para ir de um sensor ao outro, calculando a partir daí a sua velocidade média. Então veja que esse é um problema de velocidade média. Considerando um veículo trafegando numa pista cuja velocidade máxima seja de 40 km por hora, e ele já fez a transformação para a gente em metros por segundo, ou seja, 40 km por hora, aproximadamente 11 metros por segundo, e a distância média entre os sensores seja de 2 metros, ou seja, ele já me deu o espaço, ele já me deu a velocidade, e quer calcular quem? O mínimo intervalo de tempo. Então, se a gente for aqui, ó, nós temos tempo é espaço dividido por velocidade. É esta fórmula que aqui está. Tempo é espaço por velocidade. Bem fácil, bem tranquilo mesmo. Então aqui, ó, a fim de não ultrapassar o limite de velocidade. Como é que a gente vai fazer isso? Como a gente viu, basta dividir o quê? Espaço, que no caso 2 metros, por tempo, por velocidade, perdão, que é 11 metros por segundo, que foi o cálculo que ele fez. Fazendo essa continha, 2 dividido por 11, nós iremos encontrar 0,18. 0,18, e a gente vai verificar então que a alternativa correta é a letra B. Bom, tranquilo, né? Velocidade então, sempre espaço sobre tempo. Bem, vamos continuar então falando agora sobre velocidade relativa. O conceito de velocidade relativa é um pouco diferente de velocidade média, tá? Velocidade relativa tem a ver quando eu comparo duas velocidades, tá? E elas são comparadas de duas formas distintas. Se esses corpos ou se esses veículos estiverem no mesmo sentido,
ou se eles tiverem sentidos contrários. Se eles estiverem no mesmo sentido, vamos falar primeiramente de mesmo sentido. A velocidade relativa será a diferença entre as velocidades. O que ele quer dizer com isso? A velocidade que um carro se aproxima do outro não é a que se encontra lá no painel de velocidades. Não. É a diferença entre as duas velocidades. Se um cara está a 80 km, o outro está a 60 km, o cara de 80 se aproxima do cara de 60 a 20 km por hora. É a diferença entre essas duas, tá? Sentidos contrários já é o contrário, como o próprio nome já diz. Então eu não vou subtrair, e sim somar, porque esses veículos vão se aproximar muito rapidamente, porque eu tenho uma velocidade de ida mais uma velocidade de volta, ou seja, o espaço entre eles diminui muito rápido, tá? Fazendo com que, se o espaço diminui muito rápido, a velocidade média relativa é muito maior, tá? Então não podemos esquecer disso. Então vamos a um conceitozinho fácil, um exemplozinho bobo para a gente poder fechar isso aqui. Vamos falar uma tirinha do meu amigo Charlie aqui. Jack e Joey saíram para casa, ao mesmo tempo estão dirigindo um na direção do outro. Um na direção do outro, mesmo sentido, sentidos opostos. Opa, sentidos opostos. Bem, Jack viaja a 120 e Joey a 60. Em 10 minutos, os dois vão chegar ao mesmo ponto. A cabecinha do bichinho lá, a que distância Jack e Joey estavam um do outro? Bem, vamos lá então, né? Considerando que o problema do Calvin, na tirinha que nós vimos agora, a resposta correta em quilômetros será de... Olha como é que é fácil resolver. Velocidade relativa, nós temos 120, certo? Aqui é 120 de um, mais 60 do outro, perfazendo 180. Bom, 180 km é a velocidade relativa, já que eles se encontram em sentidos opostos, eu somo a velocidade. Aplicando, vale lembrar isso, tá? Ele fala que eles se encontram em 10 minutos. Como eu estou aqui em hora, eu tenho que ter a mesma unidade de hora. E representar 10 minutos em hora, basta eu dividir, né, 10 por 60 como fração equivalente. Então, onde aparecer o tempo, eu vou substituir por 10 sobre 60. Veja bem, a velocidade continua sendo espaço sobre tempo. Só que o espaço agora é representado por d, que é de deslocamento, e a velocidade por v da mesma forma e o t da mesma forma. Então, a velocidade, espaço sobre tempo, não esqueçam disso jamais. Então, se eu quero calcular o espaço, aí a gente vai lá em cima, lembrando na nossa fórmula. Se eu quero calcular espaço, espaço nada mais é do que velocidade multiplicada pelo tempo. Espaço, velocidade pelo tempo, ok? Então, velocidade, espaço pelo tempo, deslocamento, velocidade vezes o tempo. 180 vezes 10 sobre 60, simplifico. Aqui, 180 por 60, logo a minha distância será de 30 km, ou seja, eles se encontravam a 30 km de distância, opção correta, letra C. Ok? Bom, galerinha, foi isso. Espero que tenha ajudado vocês nesse capítulo. Façam os exercícios. Qualquer dúvida, mande para a coordenação, que eles entram em contato comigo no meu e-mail. Acompanhe o roteiro que eu preparei para vocês na coordenação. Peçam ao responsável de vocês para pegar lá na coordenação. Acompanhem, vocês vão ver que está bem tranquilo, está uma maneira bem acessível da gente aprender. Não esqueça, a gente vai conseguir junto passar por isso. Tá ok? Até a próxima.